Como evento de encerramento, então, do auditório Caminhos de Pedra, dentro do 24º Enacor, 47ª RAPV, chamamos para compor a mesa no palco o presidente da mesa, Ângelo Giovanni Ribeiro de Almeida, da Nurion, e permanecerá então como secretária da mesa, Maria Beatriz Collier, da Future Motion Brasil. Próxima palestra sobre o tema A importância do segmento ferroviário na cadeia logística brasileira, que será conduzida por José Carlos Silva Filho. Pessoal, bom dia. Obrigado aí pela presença de vocês. A gente sabe que no último dia o pessoal já está naquela expectativa de voltar para casa, precisa pegar um voo mais cedo e tal. Então, muito obrigado aí pela presença. Você pode colocar o número novamente? A gente vai fazer uma dinâmica assim, ó, para o palestrante ter o tempo dele todo necessário, tá? Não deixem para mandar as perguntas no final, vão mandando as perguntas durante, se aparecerem as perguntas, porque à medida que tiver mais perguntas, a gente vai limitar o teu tempo e dar mais tempo para você responder, ou então, se não houver perguntas, vamos dar todo o tempo para o nosso amigo conversar, tá bom? A nossa próxima palestra tem como título da importância do segmento ferroviário na cadeia logística brasileira, tá? Vai ser ministrado pelo José Carlos Silva Filho. Tá? O José Carlos é engenheiro civil, formado na UEMA. UEMA, o que é? Do Maranhão? Do Maranhão. Universidade Estadual do Maranhão. Legal. Com mestrado em geotécnica na UFOP, de Ouro Preto, e doutorando em engenharia de defesa do Instituto Militar de Engenharia. Tá? Com ênfase em infraestrutura de transportes e geotecnia, atuando em projetos e pesquisas no âmbito do dimensionamento de pavimentos ferroviários, utilizando ensaios especiais e modelagens numéricas. Ele tem atuação como pesquisador no laboratório do IME, com diversas publicações nacionais e internacionais, passagem pela Vale, e atualmente à frente da gerência executiva da engenharia de projetos de expansão na Rumo Logística. Por favor, você. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre ferrovia, apesar de o foco maior do evento ser rodovia. Tirando o trem tipo, quando a carga chega no pavimento, é a mecânica dos pavimentos. Então, me sinto honrado de estar aqui. E vou falar um pouco sobre a história da ferrovia, o panorama da ferrovia atual e como a ferrovia é importante na conexão dos outros tipos de transporte. A gente tem, quem que não é muito próximo do segmento, às vezes acha que a ferrovia é só a linha férrea, e aí a ideia é trazer aqui um pouco tanto da situação no Brasil, quanto também de algumas características da operação ferroviária, e, por último, as tecnologias que a gente está hoje aplicando em projetos. Né? A primeira ferrovia começou a ser construída em 1854, e aí teve uma evolução significativa na década de 50, onde teve o auge da ferrovia no Brasil. Então, a gente tem ali em 1922 com 29 mil... Só um minuto. O laser não está funcionando. E eu botei em negrito 29 mil porque é a quantidade hoje de linhas que a gente tem operando no Brasil. Então, a gente chegou a ter quase 40 mil quilômetros de ferrovia. Depois dos anos 50, isso foi caindo. Hoje a gente tem concessionárias, somando todas as concessionárias, algo em torno de 29 mil, o que era a realidade em 1922. E a gente teve um gap muito significativo de investimento em ferrovia, pesquisa em ferrovia, e por isso a gente tem ainda uma infinidade de possibilidades para ser desenvolvida. A gente vê muita pesquisa no meio rodoviário, e mais ou menos nos 15 anos para cá, isso já começou uma retomada dos investimentos em pesquisas em ferrovia. Em 1957 foi criada a rede ferroviária, né? Juntava 42 ferrovias, a única que ficou fora foi de São Paulo, e ela acabou sendo um dos gatilhos muito importante para uma série de normas que a gente teve. Então, 90% do que a gente tem hoje de legislação técnica é oriunda dos anos 70, baseada na AREMA, que a última atualização, apesar de ser em 2009,
ainda tem 1913 coisas que a gente segue. Bom, esse é um mapa ferroviário entre as linhas existentes e os projetos, né? Em 1996, a gente tinha na Malha Sudeste MRS, algumas ferrovias mudaram do operador ferroviário, então Malha Centro-Leste, que era FCA, hoje é VLI, Vitória Minas sempre foi Vale, Carajás sempre foi Vale, Malha Nordestina, Transnordestina, Logística SE virou Transnordestina, enfim, a gente tem uma série de empresas que foram migrando e foram aglutinando também alguns corredores, e o mais significativo desse é a Rumo, empresa que hoje eu trabalho. A Malha Sul era a LL, virou Rumo, a Malha Oeste virou Brasil Ferrovias, virou a LL e hoje é Rumo, a Ferronorte era Brasil Ferrovias, a LL virou Rumo. Hoje a Rumo ela tem 14.500 quilômetros de ferrovia, é a maior operadora ferroviária da América Latina. Mais recentemente, teve uma série de licitações, de leilões para novas linhas. A gente tem a Norte-Sul, Tramo Norte, que foi arrematada, na verdade, pela Vale, acredito em 98, por aí, e hoje faz parte da malha da VLI. Então, ela foi arrematada por 1,5 bi. Em 2019, aí a gente vê o gap que teve, de 2008 para 2019, teve o tramo central, que foi... quem saiu vencedor do leilão foi a Rumo, com 2,72 bilhões. E mais recentemente teve a FIOL, que é operada hoje pela Bamin, 3,3 bilhões. A Ferrogrão, aqui eu peço desculpa que está errado, né? 74 bilhões, é 7,44 bilhões, porém esse número ele pode mudar de forma significativa, porque teve uma paralisação dos estudos por ocasião de uma decisão do STF, porque a ferrovia passa no Parque do Jamanchim, então é um parque tombado, então tem uma discussão ambiental muito forte em relação a esse projeto. E a FICO, que é uma contrapartida da Vale, para renovar antecipadamente a sua malha, e aí tem um investimento privado de 2,75. Nos últimos, mais ou menos, 18 meses, a gente teve uma corrida muito grande no Brasil para novos estudos, com o marco legal das ferrovias sendo discutido todo o tempo na mídia. E teve eu acho que talvez uma das frentes mais disruptivas do mundo ferroviário. Até então, o governo estudava os traçados, isso historicamente. E esse traçado não necessariamente era para atender um produto, e sim eles pensavam que eu chegando com a ferrovia em determinada região, eu ia ajudar no desenvolvimento dessa região. E por isso a gente tem muito trecho ferroviário que está inativo ou com baixa capacidade de transporte, porque não tem produto. Então, agora, com o novo marco legal, foi mudado isso e teve um estudo muito forte de vários players do mercado propondo novos traçados. Se todos esses traçados realmente já estão virando projeto e virar obra, a gente vai ter um investimento nos próximos 10 anos de algo em torno de 236 bilhões de reais, que é o programa ProTrilhos. E aí vem alguns comparativos que eu acho bem interessantes. Estatisticamente, a rodovia é muito competente se a gente estiver falando de curtas distâncias. Isso tem uma variação, depende do autor, mas mais ou menos algo em torno de 400 quilômetros, o caminhão será sempre o mais competitivo. Acima de 400 quilômetros, a ferrovia ela já tem muita competitividade, e acima de 1.500 também as hidrovias se tornam as mais viáveis. Só que é muito interessante, quando estuda a cadeia logística, fazer um comparativo de algumas premissas. E eu trouxe aqui alguns termos internacionais de avaliação de tomada de decisão de transporte. Custo da operação, tempo de trânsito, capacidade de carga, capilaridade, complexidade da operação, segurança e sustentabilidade. Esses são os principais parâmetros para avaliar qual que era o melhor, ou qual que deverá ser o melhor transporte a ser implementado em qualquer tipo de cadeia logística. E aí é interessante avaliar, o verde é o ferroviário, ele é o mais equilibrado dos três. A ferrovia ele tem um custo de operação mais competitivo do que os outros. E aí eu estou falando do custo da operação, não da implantação, né? Eu vou já comentar um pouco sobre o projeto ferroviário. Ele tem um tempo de trânsito relativamente interessante, uma capacidade de carga altíssima, ele tem uma boa capilaridade, e aqui eu estou falando de forma global, não no Brasil. Hoje a gente tem menos ferrovia que a Argentina. Hoje a gente tem 28 quilômetros de ferrovia, a Argentina tem 35, Estados Unidos tem algo em torno de 250 mil quilômetros de ferrovia. Segurança, a gente também, algum segmento ferroviário tem uma segurança, e tem um orgulho para o Brasil, que é pouco divulgado, mas hoje a Malha Paulista da Rumo é a ferrovia mais segura do ponto de vista operacional do planeta, inclusive passando a CSX americana. E sustentabilidade está ali no meio do caminho.
Então, quando a gente avalia esse gráfico, considerando o rodoviário, o tempo de trânsito é muito bom, a capilaridade é muito boa, porque o Brasil basicamente é formado numa cadeia logística que favorece o rodoviário, a complexidade da operação é muito baixa. Porém, a capacidade de carga é limitada, a segurança é limitada, principalmente, e aí deixando um pouco a realidade do sul do país, do sudeste e do sul do país, que tem rodovias muito boas. Se a gente for para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste, a situação é bem diferente. Eu tive a oportunidade de visitar o Circuito da Soja entre 2015 e 2018. A média histórica de rodar 60 quilômetros eram 3 dias, porque a estrada era muito ruim. Então, isso faz total diferença. Então, quando a gente avalia a matriz de transporte, a gente tem que ter em mente que a tomada de decisão parte pela avaliação de todos esses indicadores. Trazendo agora um pouco do comparativo de todos os meios de transporte com nossos principais players. 61% de tudo que é transportado no Brasil é rodoviário, 21% é ferroviário, 12% é cabotagem, e aqui vale a ressalva que a gente teve uma mudança na norma de cabotagem. A gente espera que a cabotagem cresça, porque tinha algumas travas, que eu não vou me alongar nisso, mas eu acho que a cabotagem tem uma tendência a crescer. O Japão, 51%, 5% ferroviário, e aqui eu estou falando de carga, não estou falando de transportes de passageiro. Estados Unidos, 43%, 27%, 43% rodoviário, 27% ferroviário e 32% de cabotagem. Estados Unidos tem um equilíbrio entre essas soluções de transporte. E aí eu quero chamar a atenção para a Austrália. A Austrália, dentro desse gráfico, é o que mais tem como meio de transporte a ferrovia. Não à toa, a BHP tem uma série de investimentos, grande parte de inovações tecnológicas são desenvolvidas na Austrália. Lá também tem a Fortescue, que é uma ferrovia também de classe 1. Canadá, até mesmo por causa da limitação no período das nevascas, do inverno, a rodovia tem uma contribuição menor. Provavelmente, esse número reflete muito primavera e verão, porém, no período do inverno, quase tudo se transporta por ferrovia e por rodovia. Então, a gente vê que realmente existe um desequilíbrio muito grande em relação ao que é transportado em relação a esses modelos aqui no Brasil. E aí eu vou trazer um gráfico que é bem interessante. De tudo que a gente transporta hoje no Brasil, de ferrovia, mais de 70% é minério de ferro. A Carajás é considerada uma das ferrovias mais competitivas e produtivas do planeta, não à toa. Ela sofreu um processo de duplicação, começou mais ou menos há uns 6 anos atrás, trabalhando mais full. E ela é benchmark global. Muitas outras empresas vêm no Brasil para visitar Carajás. Ela hoje detém 40% de tudo que se transporta no Brasil. Então, é um negócio muito significativo. A MRS, que também é minério de ferro, obviamente a MRS tem outros produtos, mas o grande business plan dele é crescer com a ferrovia para o minério de ferro. Aí vem a Vitória Minas, que também é da Vale, com 58%. E aí depois também vem todas as outras ferrovias. Se a gente pega e compara por região, o Sudeste é quem mais tem malha ferroviária. Porém, no somatório do Sudeste, nós temos 184 milhões de toneladas úteis, o Norte, 160 milhões, puxado pela Vale com 160. Então, assim, é um desequilíbrio muito grande e muito concentrado. Então, nos últimos 20 a 30 anos, no Brasil, quem puxava as discussões de ferrovia era realmente a Vale, porque, nesse caso, o problema deles era a produtividade, não o mercado. O mercado do minério nunca teve crises tão longas. Às vezes tem as oscilações, que é bem normal nesse meio. Então, a Carajás, ela realmente é uma ferrovia absurdamente competente. E aí vem uma discussão, né, que talvez seja o cerne dessa minha apresentação, para trazer uma visão mais global do que é a ferrovia. Tudo depende da demanda. Eu estava vendo algumas apresentações aqui e apresentaram alguns custos de rodovia. E eu gravei 2 números na apresentação do Cicro, que o custo do quilômetro da rodovia hoje está entre 1,4 a 1,8 milhões. O custo do quilômetro da ferrovia hoje está entre 14 a 18 milhões. Então, o investimento em ferrovia, ele é mais, como é que eu posso dizer, disseminado quando a gente está com um crescimento econômico significativo, que é muito caro. Antes da pandemia, em 2019, a gente estava comprando trilho mais ou menos entre R$ 3.000 a R$ 3.500 a tonelada. Hoje a gente está pagando R$ 8.000 a tonelada.
E quando a gente avalia que 1 metro de trilho tem 68 quilos, então assim, é muito dinheiro. Então a demanda ela tem que ser muito significativa para justificar investimentos. E como a gente está falando de cadeia logística, a gente tem hoje a necessidade de fazer uma ampliação nos terminais de carga. Então eu preciso, estou dizendo assim, segmento ferroviário, que tenha uma organização na base. Então isso não vai eliminar a concorrência da rodovia. Eu preciso que o caminhão tire da fazenda, ou tire da indústria e leve a um terminal de carga. A gente tem pouquíssimos portos secos hoje no Brasil, muito poucos. Então existem várias cooperativas que estão, graças a Deus, estão crescendo, estão fazendo investimentos nos terminais de carga, para aí sim a gente conseguir definir qual que é o ativo que a gente precisa, qual a malha, ou qual característica da malha precisa, capacitar a gente para poder botar um trem. Dependendo da ferrovia, dependendo do tipo de treinamento, hoje a gente demora entre 7 meses a um ano e meio para treinar maquinista. Então não é um negócio que a gente tem no mercado fácil, demora muito para fazer essa preparação. E avaliando também como se daria esse terminal de descarga. Aí eu vou usar em alguns momentos aqui a Vale, porque é bastante interessante. A Vale tem a mina, tem a ferrovia e tem o porto. O procedimento dela é unificado. Então a gente chama de integração total. Então é um único tipo de trem. É minério de ferro, vagão gôndola, acabou. Se a gente avaliar, por exemplo, Porto de Santos, Porto de Paranaguá, São Francisco do Sul, Itaqui, a gente tem pelo menos entre 15 a 30 produtos diferentes chegando. Então é muito complexo fazer com que converse todos esses players em uma área portuária. Então terminal de descarga, tanto quanto de carga, são muito importantes para fazer com que a gente tome a decisão de que ativo a gente vai ter que implantar. E, em função disso, a gente faz um plano. É impossível se fazer um investimento de curto prazo em ferrovia. Impossível. Foi uma das discussões muito fortes. Eu tive a oportunidade de participar ativamente da primeira renovação antecipada da história do Brasil, que foi a Malha Paulista. Então, por quê? A gente teria que fazer uma série de investimentos para ser mais competitivo. Só que a nossa concessão ia vencer em 6 anos. E é impossível em 6 anos você ter algum tipo de retorno por um investimento que é maciço. Então a gente teve uma discussão assim que demorou 3 anos para conseguir renovar antecipadamente a Malha Paulista. E isso plugou 6 bilhões e 200 milhões de investimento obrigatório, que aí pela primeira vez também foi um investimento cruzado. Ou seja, em vez de eu pagar ao governo a outorga de 6,2 bilhões, eles disseram assim, você vai fazer uma série de investimentos para gastar esses 6,2 bilhões. E aí surgiram vários projetos de aumento de capacidade, duplicação, conflitos urbanos. Nos últimos 18 meses, o time de engenharia da Rumo desenvolveu aproximadamente 60 projetos de viadutos, PIs, passarelas, em 42 municípios do estado de São Paulo, para evitar a concorrência da rodovia com a ferrovia. Então, isso tudo gera um plano de longo prazo. Esse plano de longo prazo ele tem que ser casado com uma expectativa de demanda. E não adianta a ferrovia investir se não tiver uma capacitação também da carga e dos terminais de carga. E aí vem várias das discussões, né? Uma delas é a capacidade dos vagões. Antigamente, a gente tinha uma capacidade bastante limitada de vagões e de locomotivas. Então, é um item a mais de complexidade na ferrovia. Para cada tipo de produto, eu tenho que ter um ativo diferente. Então, eu tenho os vagões gôndola, que transporta minério, eu tenho o roupa, que transporta grãos, o tanque, que transporta combustível, o plataforma, enfim. Então, uma infinidade gigantesca de tipo de vagões. E cada vagão descarrega e carrega de um jeito diferente. Então, eu tenho um trem que tem que trabalhar basicamente dedicado. O trem de minério trabalha só com minério. O de grãos só com grãos. Então, eu tenho tulhas, cardampers. Então, tanto o carregamento como a descarga, ele é muito influenciado pelo tipo de produto que a gente vai transportar. E a gente tem um crescimento muito significativo da tecnologia nacional. Hoje, um dos grandes produtores de vagões fica em Hortolândia, com uma qualidade que não perde nada para o player externo. E a locomotiva, a gente é aço com aço. Então, a gente tinha um problema histórico de projeto, e tem ainda, né? Ao contrário da rodovia, que a gente trabalha com 6%, 8%, 10%, 11%, historicamente a gente tinha 0,6% para o trem carregado e 1% de rampa para o descarregado. Então, subir uma serra ou descer uma serra é um problema. Atrelado a uma melhor análise de esforço trator, eficiência energética e a qualidade das locomotivas, hoje a gente consegue projetar perfis um pouco mais agressivos, em torno de 1,8% descarregado e 1% carregado. E também existe um sistema locotrol que faz com que os vagões ajudem a romper a inércia. Então, antigamente era só a locomotiva puxando,
existe um fenômeno chamado pátina, que ele desliza e aí desgasta o topo do boleto, que hoje foi simplificado, até eliminado em função desse tipo de tração compartilhada com os vagões. As locomotivas hoje são absurdamente importantes. E outra coisa, quando faz um estudo de traçado, e eu vou falar um pouco lá na frente quando eu estiver discutindo sobre projetos, o perfil vertical é muito importante não apenas para poder a gente ter uma operação muito otimizada. Eu preciso ter um perfil interessante para ter o mínimo de desperdício na eficiência energética, ou seja, eu tenho que consumir menos combustível. Esse consumo menor faz com que eu tenha menos emissão de CO2 e, com isso, eu tenho uma melhor cenário do ponto de vista de sustentabilidade. Então, o projeto ferroviário, principalmente quando está estudando traçado, ele não é apenas custo. Ele é custo, operação, eficiência energética e sustentabilidade. Obviamente, o vagão com a locomotiva é a composição do trem. E aí, falando novamente do terminal de carga, né? A gente tem vários portos, na verdade, a gente tem vários terminais de carga que são dedicados para determinado produto. Mas a gente tem muito pouco terminal multimodal. Eu tenho um terminal de grãos, eu tenho um terminal de líquido, eu tenho um terminal de minério, mas eles não se conversam em si. Então, isso traz uma necessidade de ter mais ativos para atender determinados clientes. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente está falando que uma locomotiva custa entre 3 a 5 milhões de euros. Um trem geralmente leva 3 locomotivas, ficando só com a locomotiva. Pintura, por exemplo, quem transporta açúcar, o açúcar gruda na lateral do vagão, é horroroso aquele negócio. Um vagão custa 240 mil reais para pintar. Então, assim, é tudo superlativo no que se diz respeito à ferrovia. Não adianta a gente ter um pátio de carregamento super competitivo se a operação da ferrovia tiver problema. Então, cada vez mais está se investindo em comunicação. Hoje a gente consegue efetivamente saber onde é que está o trem, qual a capacidade do trem, qual o histórico do trem, porque existe, eu vou falar um pouco mais na frente, a teoria das filas e o transit time. Se eu tiver algum problema na transposição, eu vou ter problema na cadeia logística como um todo. Dá um exemplo. Quando o trem sai de Rondonópolis, ele sai com uma velocidade de 80 km por hora. Quando ele chega no estado de São Paulo, praticamente a cada 20 km tem uma cidade, tem que diminuir para 20 km por hora. Então, isso traz uma improdutividade muito grande. Porém, que quando foi construída a ferrovia, ela era fora da cidade. A cidade sempre tende a crescer para cima. Então, hoje a gente tem os CCOs com uma metodologia, uma tecnologia absurda para poder identificar onde estão esses trens. A Malha Paulista, que talvez seja uma das que tem a maior densidade de operação do Brasil, trabalha em torno de 24 a 25 pares de trens por dia. Então, 24 trens descem e 24 trens sobem. Carajás, por exemplo, trabalha, acho que hoje, com 12 pares, só que não passa em nenhuma cidade. Então, a VMA, que é a velocidade máxima admissível, é em torno de 68 o tempo todo, batendo 80. Então, essa sinalização é muito importante, principalmente quando tem interconexão dos modais, ou a interconexão das ferrovias. Em Açailândia, junta a Carajás com a Norte-Sul, na Estrela do Oeste, junta a Norte-Sul com a Malha Paulista, e por aí vai. Então, existe um CCO que controla isso tudo. O da Vale da Carajás fica em São Luís, o da Romo fica em Curitiba, da MRS em Juiz de Fora, e eles têm que se conversar para o trem não bater, né? Então, é uma operação bastante complexa. E aqui esse gráfico é o que o operador ferroviário vê para controlar o trem, né? De primeira, assim, nossa, sou uma criança, riscou esse negócio, não pode ser. Mas é um gráfico bastante simples, na verdade. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês no detalhe na frente. Então, eu tenho um terminal de destino, onde realmente a gente consegue fazer essa descarga, e aqui está talvez um dos maiores gargalos do crescimento da infraestrutura de transporte do Brasil, a confusão que são os portos. O Porto de Itaqui, ele tem uma capacidade ociosa e tem o maior calado do mundo, mas não chegava a ferrovia até lá, porque a ferrovia Norte-Sul não conversava com ninguém. O Porto de Santos é o porto mais produtivo da América Latina e está tendo hoje uma discussão de uma revitalização completa do Porto de Santos. O Porto de Santos tem a margem de direita, a margem de esquerda, e ele era Codesp, virou SPA, e agora vai ser privatizado. Pelo menos o governo federal diz que até o final do ano vai privatizar o Porto de Santos para poder organizar melhor e trazer mais investimentos. Porque realmente a gente tem uma perda de produtividade muito grande em relação aos terminais de destino. Tem também
uma virada de chave que eu acho fundamental aqui para o sul do país, que é Paranaguá. Hoje opera mais ou menos 75% rodovia e 25% ferrovia. E tem um projeto para mudar essa chave, para ser mais ferrovia do que rodovia. Então, o terminal de destino é uma discussão que não é do segmento ferroviário, mas não existe segmento ferroviário se não discutir o terminal de destino e de transbordo. E a gente vem para a elevação, que nada mais é do que você pegar a ferrovia ou a rodovia, chega no terminal, descarrega e ele joga no navio. E a gente vai falar já já sobre transit time e headway. Então, quando a gente fala de investimentos ferroviários e que custa entre 14 a 18 milhões o quilômetro, é toda uma cadeia logística que tem que ser adequada, não apenas a ferrovia. É o terminal de carga, é a rodovia, é toda a questão de qualidade e produtividade da ferrovia, bem como do terminal de descarga. E aí a operação ferroviária, na verdade, a gente acha que é apenas o trem passando sobre a linha férrea, mas, na verdade, ela tem todo um planejamento de operação, formar gente, avaliar se a malha atende ou não atende, saber como é que seria esse terminal de carga para poder adequar o trem a esse terminal de carga, dimensionar a quantidade de trens que a gente tem para atender determinada operação e o terminal de destino. Isso tudo é operação ferroviária. Então não adianta a gente estar lá no terminal para embarcar se o caminhão não chegou para desembarcar e transferir para a ferrovia. Do mesmo jeito que não adianta a ferrovia descarrilhar o teu problema no trecho porque o navio está chegando. Então toda vez que a gente despacha um trem, o navio está vindo. E a multa, que é a demurge, é absurdamente relevante. Então, quando a gente fala de operação ferroviária, é justamente isso. A cadeia inteira tem que ser revista, não apenas a ferrovia. Então, o elo fraco pode ser em qualquer um desses. E isso traz um desconforto muito grande para todo mundo, porque esse equilíbrio é muito complicado. Eu tenho um terminal com sua produtividade, eu tenho a ferrovia com sua produtividade, eu tenho o porto, efetivamente, com sua produtividade e uma expectativa. Então, essa comunicação da cadeia ela é muito complexa. E aí existe a teoria das restrições. Não adianta eu ter... Vou pegar o caso de novo da Carajás. A Carajás hoje ela tem o maior trem do mundo, recorrente, que é 330 vagões. São duas locomotivas, 110 vagões, uma locomotiva, 110 vagões, outra locomotiva, 110 vagões. Os caras lá são meio doidos. No seco, eles já estão botando 660 vagões. São mais de 7 quilômetros de ferrovia. E por que 7 quilômetros de trem? Por que eles fazem isso? Porque eles tiveram um aumento de capacidade absurdo com a criação do S11D. Abriram uma mina nova. E essa mina ela tem uma taxa entre 68% a 75% de teor puro de minério de ferro. É o maior do planeta. Então, quanto mais ele transportar e mais eficiente ele for na ferrovia, melhor. E aí eles fizeram o Pier 4, porque não adiantava ele ter uma mina absurdamente interessante, uma ferrovia competitiva, e o porto não estivesse dando conta de fazer essa vazão. Então, essa teoria das restrições, ela entra para avaliar na cadeia inteira onde é que eu tenho que fazer os aportes de investimento. E é justamente isso, eu tenho uma adição de capacidade, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, todo mundo vai crescer o Brasil e tal. Só que não é apenas num ponto, tem que pensar na cadeia logística. E hoje, eu garanto para vocês, um dos fatores determinantes é gente, não tem gente. Ferrovia é um negócio que, e talvez pela restrição de oportunidade do próprio segmento, a gente não forma tanto. Eu posso estar errado, mas não é uma disciplina, inclusive, obrigatória nas universidades, e isso cria um distanciamento muito grande do segmento. E vem outra que é a teoria das filas. Então, imagina só que eu tenho um descarrilamento ferroviário, geralmente é catastrófico, para a linha, o trem que está vindo atrás é obrigado a parar, e aí, daqui para trás, vai parando tudo. Eu tenho uma capacidade estática dos terminais, onde é o máximo que eu tenho de produto ficar estocado. Então, quando eu tenho algum problema em qualquer um desses nichos, para tudo. Em 2019, 2020, teve um ataque hacker que sequestrou o CCO de uma empresa. E eles tiveram que parar todos os trens ao mesmo tempo, porque ninguém sabia onde esses trens estavam. Foi um prejuízo absurdo, multimilionário, porque teve que parar tudo e até reorganizar todas as escalas. Demorou mais ou menos uns 3 dias. Então, assim, é um negócio muito crítico. E, no final das contas, todo mundo quer operar no limite para não ter desperdício. Então, o navio está chegando, o trem tem que já ter descarregado, feito a elevação, esperar que o navio seja carregado para sair. Inclusive, quando teve a pandemia, não sei se vocês chegaram a ver uma figura do Porto da China quando fechou a quantidade de navios que estavam lá parados e o que impactou aqui.
Então, só para você ter uma ideia, muita gente não sabe, mas 60% dos navios tiveram que ir para o Golfo do México, porque não tinha aqui na costa brasileira lugar para fazer o fundeio. Então, isso encareceu muito também. Novamente, parou tudo, os terminais, a ferrovia, e depois voltou e deu uma regularizada. Então, só para contextualizar a questão da operação ferroviária e do elo, a gente tem a malha, vagões, a locomotiva, maquinista, os terminais. E aí o que acontece? Como é muito caro investir em ferrovia, via de regra, a ferrovia surge singela, que é uma linha única, com pátios de cruzamento. À medida que vai tendo um incremento de carga, a gente vai criando mais pátios. Chega um momento que, e aí o que acontece? O trem entra, para e fica esperando o outro carregado passar. Chega um momento que a gente tem que criar mais pátios, chega um momento que a gente tem que interligar esses pátios, que a gente chama de aumentar os pátios, a gente chama de semiduplicação, ligar os pátios de duplicação. Então, existe uma conta para saber como é que a gente faz. Essa linha branca é um trem carregado, essa linha azul é um trem carregado, que vem, e o trem descarregado vem no mesmo sentido. Se não tiver uma solução, eles vão bater. Então, o verdinho entra no pátio e fica esperando o trem azul passar, que é o carregado. Isso aqui fica bonitinho e fácil quando você está vendo um trem, mas se a gente botar toda a malha, é isso que o operador ferroviário vê na tela dele e organiza quem entra, quem sai, e o que a gente chama de headway. Então, toda vez que eu tenho uma espera muito grande, porque a distância singela é grande, eu perco capacidade. Então, a gente faz uma conta em relação ao tempo do trem de importação versus o trem de exportação, e aí a distância entre os dois gera um tempo operacional que a gente chama de headway. E esse headway Bom, então, estava falando do headway, e aí tem um tempo de licenciamento, que é justamente quando o trem sai para continuar a viagem. Então, a gente hoje, uma fórmula chamada método Coulson, que a gente consegue saber qual que seria a capacidade dessa malha. Acima de 70%, a gente já tem uma malha bastante ocupada. Acima de 80%, a gente tem que fazer intervenções de investimentos, principalmente aumento do pátio ou de duplicação do trecho. E é assim que a gente vai calculando e a ferrovia vai crescendo. Não existe ferrovia no mundo que já nasce dupla, por exemplo, a não ser que a gente já tenha uma carga muito, mas muito elevada, que justifique o investimento inicial dessa magnitude. Então, eu tenho uma linha singela de maior headway, ela delimita a capacidade do trecho, e quando eu tenho linhas singelas com headway menores, eu tenho uma capacidade ociosa. Então, isso também impacta na minha mobilização do ativo que eu vou colocar lá. E aí vem uma discussão muito grande, né? Como é que eu faço para a ferrovia ter maior capacidade de carga? E aí tem algumas soluções que eu vou apresentar agora. Então, no dia a dia, a gente chama headway, nas linhas singelas mais restritivas, são os gargalos da malha. Como é que eu dou capacidade na ferrovia? Sendo mais produtivo e fazendo o aumento da velocidade máxima. Um dos projetos que a gente tem da renovação da malha paulista é a execução de soluções em desníveis com a rodovia. Então, nós iremos tirar a PN, que é a passagem em nível, e botar um viaduto. E a gente vai vedar para poder passar pelo viaduto. Obviamente, se eu tiro essa interferência, eu consigo aumentar minha velocidade. Então, em vez de eu passar ali com 12, com 20, vou passar com 30, com 40, por aí vai. A outra é reduzir o tempo de circulação. E aí, aqui no Brasil, a gente tem uma técnica chamada Trip Optimizer, que é um robô, literalmente. A locomotiva hoje é semi-autônoma, que toda vez que a gente sobe, ou desce, ou frena, ou acelera, tem uma perda associada a isso. Hoje, esse Trip Optimizer, ele deixa essa operação mais homogênea. Então, eu consigo ter uma velocidade melhor, inclusive com redução da eficiência, com aumento da eficiência energética com redução do consumo de combustível. Eu tenho trens maiores. Há 3 anos atrás, a gente começou o projeto Trem de 120 da Rumo, onde a gente mudou de 80 para 120 vagões, para poder ter maior capacidade de carga. Eu comecei na ferrovia em 2003. Na época, a Vale era 80 vagões, depois passou para 110, depois passou para 220, depois passou para 330. Só que isso acompanha também investimento na malha. O pátio, ele é projetado para você entrar no pátio, começar o processo de frenagem e o trem tem que caber ali dentro. Então, se você aumenta o trem, tem que aumentar os pátios. E aí, para você não aumentar os pátios, você também pode ter
vagões maiores. Então, hoje, a Rumo acabou de implantar o projeto de trem de 120 e já está mudando para o trem de 134, sem aumentar o tamanho do trem, porque o vagão é maior. E aí, com isso, a gente tem que também duplicar, que aí na duplicação você dá uma maior velocidade, a cadência do trem, ou seja, otimizar a distância entre eles para trabalhar no limite, e a comunicação, que justamente entra na discussão do Hedwig, uma comunicação mais efetiva entre os trens, a identificação entre os trens, a velocidade com que essa informação chega no CCO para uma tomada de decisão. Então, o dimensionamento do ativo é muito disso. Eu tenho uma matriz de carga definida, um tipo do produto, eu escolho o tipo da composição, o tamanho da composição, a malha tem restrições. Aqui no Brasil, basicamente, na carga a gente tem a bitola métrica, que como o nome já diz, tem 1 metro de bitola, e a bitola larga, que é 1,60. E a bitola, pelo fato dela ser mais larga, ela tem trens mais pesados e maiores por causa de estabilidade e da geometria. Então, aqui no Sul, a gente tem uma dificuldade grande por causa do relevo. Então, é muito caro fazer projeto num terreno ondulado. Deixa eu acelerar um pouquinho, que meu tempo já está. E aí, a conta que a gente faz em relação à cadeia logística é o transit time. É o tempo que eu demoro para carregar, me deslocar, descarregar e voltar para carregar de novo. E nessa conta tem que entrar o tempo que a gente vai parar o ativo para dar manutenção. Então, isso tudo é pensado porque é muito caro o ativo. Então, quando a gente fala de operação ferroviária em relação ao ativo, é o ciclo do trem. Quanto tempo ele demora para fazer ciclo como um todo. E aí eu volto aqui para essa figurinha sobre planejamento, maquinista, malha, terminal de carga, ativo, terminal de destino. A capacidade e a combinação de todos os elos do sistema. Não adianta. A gente tem hoje, inclusive, um aplicativo que é fornecido para o caminhoneiro, que ele, em vez dele ficar procurando frete, ele entra no aplicativo e vê onde é que está precisando de caminhão. Isso para otimizar mais ainda e organizar melhor a distribuição desses caminhoneiros ao longo da malha. Então, isso ajudou muito, porque as filas de espera são muito grandes. E só para dar um exemplo, você organizado para saber que horas você vai carregar, com um range de tempo mais ou menos definido, a gente bateu uma série de recordes hoje a Rumo, tombando mais de 1.800 carretas por dia. Então, imagina se o cara chega na porta de um terminal, ele não sabe que hora ele vai carregar e nem que hora ele vai sair. Então, isso é muito complicado. Então, todos os elos do sistema são importantes. E aí, eu vejo muito nas discussões, principalmente dos nossos projetos, sobre a questão do impacto da ferrovia e tal. Basicamente, a gente faz os mesmos projetos e estudos que a rodovia faz, né? Só que a diferença é que a ferrovia gera 16, né, emissões de CO2, que eu estou falando. A rodovia gera 6 vezes mais, quase, CO2 do que a ferrovia. E para cada uma composição de 100 vagões, a gente tira 357 caminhões da estrada. Aí você imagina o pico da soja, principalmente Porto de Paranaguá. Não sei quem já teve a oportunidade de estar no pico da soja, às vezes dá 100 quilômetros de carreta do lado da pista. Então, é um negócio muito significativo. A mudança da chave é muito significativa. Eu hoje moro em Curitiba e é uma região belíssima, mas ali no Porto, na época que fica do período da soja, é um negócio bastante complicado. A legislação ambiental, ela, do Brasil, eu falo por experiência própria, prática, é a mais restritiva do mundo. Então, para a gente fazer um projeto ferroviário, ou para fazer um rodoviário, enfim, existe uma série de... E aqui não muda muito, né? Vou passar rápido, até porque tem outras coisas e o tempo está avançando. Esses estudos, só para vocês terem uma ideia, do tanto que é burocrático o ferroviário, que eu acho que tem um apelo mais político. A gente tem um projeto no Mato Grosso que o licenciamento ambiental, para fazer o licenciamento ambiental, foram 3 anos. Depois do licenciamento ambiental, a gente tem as premissas de projeto. Aí, para fazer o projeto, vale entre 1 ano e meio e 2 anos. Quando eu faço o projeto, eu dou entrada ou na SEMA ou no IBAMA, eles têm 18 meses para avaliar. O IBAMA aprovando, eu dou entrada na NTT. Ele tem entre 6 a 18 meses para aprovar. Depois disso, eu tenho que me planejar para fazer o desembolso financeiro. Então, eu já estou falando aí de 6 anos para aprovar um projeto. Então, é impossível, novamente, a gente fazer investimentos de curto prazo da ferrovia, seja pelo dinheiro, seja pela burocracia. Então, é muito complicado fazer projeto.
Então, outra coisa também é que a ferrovia, ao contrário da rodovia, a rodovia ela tem uma tendência muito grande de fazer uma integração, é um fato. A ferrovia nem tanto, porque ela é passagem. Então, a gente realmente sabe que existe uma pequena desvalorização nos imóveis, principalmente quando não é uma área produtiva. E essa desvalorização gera também um problema muito grande quando da liberação da execução. A FICO é uma obra do governo que a Vale está executando como uma obrigação, ela está parada porque teve um problema com alguns proprietários que não aceitavam onde estava passando a ferrovia. Então, esse impacto ele é avaliado, e muito bem avaliado, porque realmente ferrovia não machuca, não arranha. Ferrovia, qualquer acidente, é catastrófico. E aqui eu trouxe algumas das avaliações que a gente tem que fazer durante um ano pelo menos, né? Qualidade do ar, ruído, patrimônio espeleológico, recursos hídricos. É interessante que qualquer buraco vira caverna aqui no Brasil, mas também entra nos estudos obrigatórios para a gente poder fazer. Meio biótica, a mesma coisa, né? Eu estou trazendo alguns deles aqui para vocês verem que até zooplâncton hoje a gente tem que fazer o levantamento de onde vai passar a ferrovia para poder dar entrada no licenciamento ambiental. Então, é muito rigoroso. E aí eu vou entrar um pouco aqui, para finalizar essa parte de logística, entrar um pouco na parte de inovação, que é a operação de container. Hoje a gente tem a Brado, que trabalha com container muito centralizado ali no Sudeste. Os containers, a ferrovia ela não consegue descer, porque a descida da Serra do Mar para chegar no Porto de Santos tem túneis, e aí gera uma restrição de gabarito. Então, os containers por ferrovia vão até Sumaré, em São Paulo. Agora, com a entrega do tramo central da Norte-Sul, a Brado está fazendo um terminal intermodal em Imperatriz. Então, teoricamente, a gente vai ligar a cadeia logística do Sudeste para o Nordeste do país, e eles têm também ainda uma possibilidade de estudo de fazer o resto por hidrovias. Então, isso ainda é projeto. E a gente também teve uma mudança significativa de tecnologia do container, né? Os containers aumentaram hoje a capacidade em 40% do que tinha no passado. Hoje eles têm entre 16 metros por 2,90 de altura, e esse aqui é o double stack. Esse projeto foi super desafiador, porque a gente teve que mudar o gabarito vertical de aproximadamente 150 quilômetros de ferrovia. Nossa, passarelas, viadutos, fiação, num tempo muito recorde, e hoje opera lá na Malha Paulista. O caminhão-baú, em relação ao container tradicional, ele é 13% menor. E no double stack ele é 8% maior. Então, hoje o double stack é mais produtivo e tem uma capacidade instalada maior do caminhão-baú. E aí, hoje, a gente trabalha com mais de 100 tipos diferentes de produto no transporte ferroviário, o que é bastante significativo. Tem um que eu gosto muito, que é o caroço e pluma de algodão, né? Logo que eu comecei a trabalhar com transporte, fiquei imaginando como é que transporta algodão. Na verdade, são umas bobinas gigantescas, dá um trabalho absurdo fazer esse transporte. E agora, eu vou ter que me acelerar, porque o meu tempo já deu. Está dando, na verdade. Isso aqui é mandala de engenharia de infraestrutura, isso não importa. Não importa se é rodovia, se é ferrovia, aeroporto, a gente vai ter que fazer viabilidade, traçado, geometria e tudo. Só que eu queria trazer algumas novidades, que, como eu falei, o impacto operacional ou de um problema ferroviário, o custo é muito significativo. Então, e como a gente tem uma dispersão muito grande, né, dispersão física muito grande, os projetos greenfields, que são os projetos onde não tem referência, são feitos, a gente tem uma dificuldade muito grande. Primeiro, para acessar os locais. Segundo, por causa da topografia. Então, hoje é muito usual a gente utilizar o LiDAR embarcado numa aeronave, e a gente aproveitou essa tecnologia e está trabalhando com ortofotos de altíssima qualidade, para poder identificar, inclusive, a copa das árvores, já vou falar um pouco disso. E também NIR, infravermelho. A gente voa prioritariamente depois do período chuvoso para pegar a umidade residual do solo, e a gente consegue identificar qual é a cota de inundação disso. Isso favorece muito quando a gente está estudando bueiro, ponte, e aí a gente tem ali em magenta o curso d'água, e o azul foi quando no inverno essa água subiu e ficou a cicatriz. Então a gente consegue estudar muito melhor o que tem ali por baixo daquela vegetação. Aqui é só um comparativo quando a gente trabalha com bases distintas. Aqui a gente tem um SRTM, que é uma base até pública, com LiDAR, e esse é um trecho onde a gente estava fazendo o projeto de viabilidade. Depois a gente passou para o conceito. Então, quando a gente olhava ali a nuvem de pontos e o mapa que a gente estava vendo, tinha muita dificuldade para fazer o traçado. Depois que a gente fez o LiDAR, que a gente descobriu que o negócio lá era bem diferente, e essa zona a gente chama lá de Zona de Marte, que é a cidade mais próxima desse trecho está a 3 horas. Negócio bem inóspito.
Travou aqui, gente. E aqui, gente, é um compilado do LiDAR com a ortofoto, com o NIR, e a gente estava estudando por onde passar um túnel. Aquilo ali era uma cela, ela tem mais ou menos uns 200 metros de altura, e a gente estava estudando como é que a gente iria executar essa obra. Não apenas do ponto de vista de projeto, mas sim do projeto e da construtibilidade. Você nota que é uma zona muito ruim de acesso. A cota, o emboque do túnel estava a 100 metros do topo, e a gente estava tendo uma dificuldade de projetar o acesso para fazer a obra. Então, desse caso, a gente consegue ter uma visualização muito fidedigna do que acontece em campo. Então, para a gente foi super importante, isso aí é um colaborador nosso da área, trabalhando algumas possibilidades de traçado. O videozinho, eu até brinco lá na companhia, né? Se tiver colorido e 3D, está certo, né? E aqui é outro túnel, que a gente também tem um desafio gigantesco, com uma topografia... Deu uma travada aqui. Você pode apertar aí um espaço, eu acho, para rodar o vídeo? Então, a gente aqui tem uma obra de arte muito complexa, onde eu tenho uma entrada em ponte, em curva, um túnel e tem uma saída. Então, é uma área muito ruim, e a gente ali, obviamente, esse não é o traçado final, mas ali a gente chegou a ver a possibilidade de fazer um corte de 70 metros. Já foi feito, no S11D tem um corte de 110 metros. Então, a gente acabou mudando essa solução, mas era um estudo que estava em pauta. A gente mudou quando fez o conceitual versus o projeto básico. Então, o conceitual foi feito numa base pública, fizemos alguns corredores para poder fazer o LiDAR e depois a gente otimizou. Então, esse aqui... Outra coisa que a gente hoje usa, tem uma metodologia, tem, na verdade, um software da Trimble, chamado... Só um minuto. Desisto. Se for o vinho de ontem. Os que riram também. A gente usa uma ferramenta chamada Quantum, que ele é da Trimble, que a gente cria parâmetros, que é para ser avaliado. Então, imagina assim, acima de 40 metros, eu tenho que ter uma ponte. Acima de 50 metros, eu tenho que ter um túnel. Não posso passar em área urbana, não posso passar em cavidade, não posso passar em área quilombola. E a gente foi criando parâmetros, inclusive do ponto de vista ambiental e socioambiental. E foi interessante que esse software ele foi desenvolvido numa pesquisa com a BHP na Austrália. E, historicamente, ele usava 18 parâmetros. Aqui no Brasil, a gente usou 38, por causa das questões ambientais. E era muito pesado. Então, a gente fez o estudo, a gente aqui no Brasil, em Brasília, em Dallas, nos Estados Unidos, em Brisbane, na Austrália. E em 45 dias, a gente estudou 2.500 traçados. Então, a gente dimensionou um orçamento por quilômetro, com pré-dimensionamento do estudo hidrológico, de variação de terraplenagem e tudo. E aí, com isso, a gente atrelou isso como um parâmetro. E aí, a resposta que a gente teve era esse gráfico de cor, já dizendo quanto custava o traçado. Então, foi um negócio super disruptivo. E a gente conseguiu tomar uma decisão, e esse projeto ele foi aprovado, e uma das respostas que a gente teve, que para a gente trouxe bastante orgulho, é que, do ponto de vista socioambiental, é um projeto imaculado. Quem disse isso foi o órgão ambiental. Então, o projeto foi aprovado com uma REV 0. Isso é muito importante, que a gente ganha tempo. Então, é uma ferramenta super importante para se utilizar. Além do que, essa ferramenta dá para a gente a possibilidade de quantificar as OEs. Então, no primeiro projeto, na SRTM, como é um ponto a cada 30 metros, a grota, ela não, às vezes não era, a gente não pegava essa grota. Quando a gente fez o LiDAR, e esse LiDAR, a gente botou uma especificação muito arrojada, ele nos dá entre 4 a 6 pontos por metro quadrado. É uma base muito pesada. A gente conseguiu realmente identificar, e inclusive a gente tem o MDS, que é o modelo digital de superfície, e o MDT, que é o modelo digital do terreno. A diferença deles é a minha supressão vegetal. Então, a gente conseguiu também otimizar muito as avaliações. E aqui é uma tomada de decisão. O traçado vermelho era o traçado conceitual. Depois que a gente fez isso tudo e revisou o projeto, a gente teve uma redução em torno de 27%. Isso dava algo em torno de 480 milhões de reais.
entre o traçado vermelho e o traçado azul. E é interessante que, além da questão construtiva e de custo, vai ter um zoom out, vocês vão ver os dois traçados. O traçado azul acabou ficando com 2 curvas e 3 tangentes. Então, do ponto de vista operacional, ficou melhor, de eficiência energética ficou melhor também. E tem uma pontezinha boa ali para a gente brincar, né? Só um minutinho que agora vai dar o zoom out para comparar os dois traçados. Então, é o tipo de coisa que não é específico da ferrovia, mas como a ferrovia é muito cara, qualquer 1% faz uma diferença brutal. Então, a gente tem a foto, o vídeo comparando aí. No início ali, o terreno é muito mais acidentado. A gente trocou o traçado do vermelho para o traçado azul, porque a gente voou, nesse caso aí, 1,5 km, que nos deu flexibilidade para estudar melhor o traçado. Eu vou apressar. Essa aqui é uma tecnologia muito nova mesmo. A gente tinha um problema muito grande de cronograma, o drone. E o que a gente consegue fazer para trazer, embarcar tecnologia e dar vazão nos nossos estudos de campo? E a gente acabou entrando em contato com uma empresa da Noruega, e na Noruega tem um caso muito particular. No verão, na primavera e no verão, a neve derrete, entra na rocha, gera pressão, empurra a rocha cai. Tem bloco de rocha, queda e tal. E o Instituto de Geotecnia da Noruega desenvolveu um equipamento para fazer essa leitura quando da neve em cima da rocha. E aí ele mapeava os pontos de risco geotécnicos ainda no período com a neve cobrindo. E eu disse, não, será que dá para usar em solo esse negócio? E aí a gente entrou em contato com os caras, a gente começou a discutir com eles, e depois de 7 meses de discussão, uma discussão mesmo dura, técnica, eles não acreditavam que no Brasil tinha 20 metros de solo. Eles não acreditavam no Brasil que existia solos com módulo de 300, 400. Na época do doutorado, o professor Guimarães foi meu orientador, a gente encontrou solos com 800 MPa, 1000 MPa. E eles achavam que estava errado, tanto que eles vieram para o Brasil para ver. E aí foi interessante, tem foto deles abraçados com os taludes e tal. Nunca viram isso na vida. E a gente começou a trabalhar junto com ele, como é que a gente conseguia adaptar a tecnologia dele para atender a nossa necessidade. E aí, depois de muito tempo, de muita discussão, a gente trouxe a tecnologia para o Brasil, que é esse helicóptero, e ali tem um drone. E aí parece pegadinha ou piada, mas não é. Quando a gente fez o primeiro voo, a turma começou a dar tiro no equipamento. Esse equipamento custa 2,5 milhões de euros, e os caras estavam atirando no equipamento. Porque ele tem que voar abaixo, em torno de 40, 80, e os caras não entendiam por que estão atirando e tal. E a gente teve que conversar com todos os proprietários para poder rodar e voar com esse míssil. A gente teve um problema muito grande de fazer o desembaraço na alfândega, porque ele veio e parecia um míssil, e aí o pessoal achava que era um míssil. Então, tem que desmontar o bicho todo para provar que não era um míssil. Então, basicamente, o que ele faz? Ele pega e faz estudos geofísicos embarcado no helicóptero. E aí a gente tem um machine learning, onde a gente tem uma nuvem de dados, e esse machine learning vai aprendendo, eu vou falar um pouco mais na frente. Com isso, a gente gera um modelo 3D. Então, o que acontece? A gente fez uma campanha de geofísica, né, embarcada, que a gente chama de geomodelagem, e fizemos várias sondagens para poder calibrar esse estudo. E aí gerou o modelo geotécnico do combo de interpretação da geofísica com as sondagens em campo. E aí, quando a gente achava que o modelo não tinha ficado muito bom, a gente voltava e fazia mais sondagem, que voltava com outras geofísicas e atualizava o modelo. E a gente fez isso algumas vezes para poder chegar numa confiabilidade que para a gente foi interessante. Esse equipamento, ele voava, né, em torno de 40, 80 metros e fazia um escaneamento até 1 quilômetro. O somatório entre o avião e o que ele conseguia escanear era mais ou menos de 1 quilômetro, 1.000 metros de cota. Era muito, não tinha necessidade, ficava um modelo muito pesado. A gente acabou trabalhando com 400 metros, o que também é muito mais do que era necessário. Então, o que vocês estão vendo ali, de verdinho, é o alcance da resistividade já tratada. E o amarelo ali é a linha do voo. E esse trecho em magenta foi o nosso trecho teste. E aí vem um negócio interessante. Lá, é porque eu não estou com laser, mas vocês vão ver que eu der um enter aqui, vai aparecer o topo da rocha. Tradicionalmente, a gente faz uma sondagem, outra sondagem, a gente interliga esses pontos, interpola esses pontos. Porém, a gente não tem a continuidade do estudo, né? A gente infere que entre um e o outro é a mesma coisa. E nesse caso não, aqui é um estudo contínuo, então a gente não tem mais esse problema. A gente teve, onde era o topo da rocha, desculpa, passou tudo aqui.
onde era o topo da rocha, que a gente achava que era o topo da rocha, na verdade ela estava aqui. Isso reduziu algo em torno de 18% do volume de corte em rocha. A gente conseguiu identificar melhor o material de segunda e o material de primeira. E a gente começou a trabalhar com o que a gente estava chamando de risco. Qual o risco geotécnico associado aqui que a gente está fazendo? Será que eu tenho muita assertividade em relação a isso? Baixa? E a gente foi retroalimentando os modelos. Como a gente fez muito ensaio, a gente começou a clusterizar a resposta. Então, a gente avaliava o que acontecia da difração, acontecia na resistividade, e aglutinava essas informações, criando clusters para saber se era material de primeira, de segunda e de terceira. E aí a gente tinha lá uma rede neural que avaliava esses dados e tinha um machine learning que ia aprendendo. E esse negócio deu tão certo, e aí a gente, obviamente, né, que sou brasileiro desconfiado, fui lá no campo, fiz a geofone, tudo certinho, tal, tradicional, e comparei com o resultado deles. 94%. Então me deu uma segurança muito grande que a gente está vindo no caminho certo. A gente achou pouco, começamos a desenvolver junto com a turma lá uma discussão muito mais técnica para melhorar as inferências, as correlações e o algoritmo. E a gente agora está bem arrojado. A gente já deixou de discutir se a prioridade era alta, média e baixa, para saber se a gente consegue definir o tipo de granulometria do que a gente está avaliando. Então, o que vocês estão vendo ali já é um combo interpretado do material embarcado, onde me diz onde que tem maior concentração de argila, que é o clay, o do silt, da areia e por aí vai. Isso para a gente está trazendo, a gente reduziu 10 meses de campo em relação a esse estudo. E aí o que acontece? Tudo vem em BIM, porque a gente só trabalha com BIM. E aqui é legal porque a gente estava fazendo o estudo do traçado daquele túnel. Eu queria saber onde é que está a rocha, onde está o material de segunda e o material de terceira. E como já vem a classificação, e aí ficou difícil, tem um quadradinho do lado, que você clica e diz assim, eu quero ver só o material de segunda. E aí a gente consegue fazer isso. Eu estou querendo saber o que está ali para fazer meu estudo. Aí ficou difícil agora, depois disso tudo, daquelas nuvens bonitas e tal. Passa o mouse, e aí aquele material que você quer ver e selecionou, ele fica e o resto apaga. E aí com isso a gente consegue saber o que está ali e consegue fazer um estudo de traçado mais otimizado. Então, se vocês pegarem hoje os nossos projetos da seção gabaritada, ela é muito irregular, porque realmente a gente tem as informações da cota do material de primeira, de segunda e de terceira. E aqui é o estudo do túnel também, avaliando o tipo da rocha através da resistividade, para saber se a gente está no melhor traçado que poderia estar com esse túnel. Então, é mais fácil da gente também visualizar o que está ali. E aí o que vocês estão vendo, na verdade, é a estratigrafia daquele maciço para saber onde é que está o túnel, onde a gente vai passar o túnel. Meu tempo acabou, né? Tá bom, eu vou adiantar. Fica até bonitinho de ver, né? Então, vou passar um pouquinho. Aqui a gente também está usando a ferramenta Leapfrog, que a gente ajuda a ter uma visão 3D de todos os parâmetros geotécnicos. Aqui é um negócio que é muito interessante e tivemos algumas palestras sobre módulo de deformação permanente nesse evento. É uma realidade nossa. A gente está fazendo realmente os ensaios, o dimensionamento, a gente usa o software Systrain. O software Systrain ele já consegue trazer uma maior assertividade na distribuição das tensões em função da aplicação de carga na grade. Então, basicamente, eu sei qual é o trem que passa, sei qual é a minha carga, eu jogo no Systrain, ele calcula e me diz qual é a tensão que vai ter na camada do lastro, na camada do sublastro. No caso do sublastro, eu pego essa tensão, boto no equipamento triaxial de carga repetida e analiso a deformação permanente. Há 10 anos atrás isso era muito difícil, demorava muito tempo, mas hoje a gente tem equipamentos aí muito competentes que fazem essas avaliações, esses ensaios 2 Hz, 5 Hz, inclusive a Untec está aqui com um equipamento muito bom, que consegue trazer uma velocidade. Então, antigamente a gente fazia um ensaio, demorava 5, 6 dias, hoje a gente consegue fazer os ensaios muito mais rapidamente, e isso a gente está na prática utilizando. O nosso custo de infraestrutura, juntando todas essas tecnologias, caiu em torno de 30%. Mesma coisa aqui, análise de desempenho, que o meu tempo já acabou, senhores. Aqui, inclusive, eu estou com o autor desse estudo, o André Fardim, que também está fazendo modelagem com Abacus para poder otimizar e utilizar mantas elastoméricas para a gente conseguir economizar ou otimizar a seção da ferrovia. Isso traz ganhos também significativos, mas vou ter que passar mais rápido. Hoje, todo o nosso projeto é em BIM. A gente, em 2019, juntamos os 25 principais players da Rumo e disse, olha, vai ser BIM, tem 1 ano e 1 ano e meio para se adequar, que vai virar norma.
Hoje a gente só pode apresentar projetos em BIM, então a gente já está muito consolidado no projeto, planejamento e fazendo a migração agora para o gerenciamento e implantação. Eu trouxe agora só alguns exemplos do que a gente está fazendo. A nossa modelagem em BIM e o detalhamento é muito grande, que a gente consegue ter a visualização ali das proteções das cabeças. A gente trabalha em frentes de 10 quilômetros e todos eles feitos 100% em BIM. Então, nenhum quantitativo sai. No modelo, do modelo a gente tira. Eu trouxe algumas figuras só das simulações que a gente está fazendo. Isso tudo é em BIM. Então, hoje a gente clica no maciço do aterro, sabe todas as características do maciço e tal, cerca, PN, enfim, tudo hoje a gente tem em BIM. A gente consegue ter uma visualização melhor e mais fácil para poder saber se está tudo certinho. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Com tantos novos projetos na malha ferroviária nacional, como você vê o desafio de treinar profissionais para esse mercado ferroviário e qual é o papel das universidades? Boa pergunta. Eu acho que o segmento ferroviário, até na palestra do Coronel Guimarães ele comentou, a gente tem menos apego ao que é tradicional. E a gente vem, aí eu falo pelo segmento, porque a gente conversa muito, senhores, a gente não é muito concorrente em inovação e engenharia. Então, Vale, VLI, MRS, a Rumo, ela tem uma proximidade muito grande, seja para discutir equipamento, operação, como engenharia. Eu acho que falta um pouco de aproximação da indústria com as universidades. A gente ainda tem baixíssimo investimento dentro da grade curricular sobre ferrovia. No final das contas, a mecânica do solo é a mesma, a mecânica do pavimento é a mesma, só que a dinâmica e a metodologia do dimensionamento é que muda. Então, acho que realmente já passou da hora da gente rever, colocar isso como uma disciplina obrigatória. A gente tem muito transporte mais na pós-graduação e não muito na graduação. E como tem uma sensação de mais mercado para o meio rodoviário, o meio ferroviário e o aeroportuário também fica um pouco fora. Eu acho que essa distorção do entendimento de oportunidade, porque, por exemplo, agora todo mundo quer profissional de ferrovia e não tem no mercado. E a gente não consegue formar rápido. Então, acho que o investimento tem que começar na base. Quais os maiores projetos ferroviários nacionais? Hoje, tem alguns desafios muito grandes, né? Hoje, o maior projeto de infraestrutura do Brasil é a expansão da Malha Norte no Mato Grosso. São 750 quilômetros, com CAPEX estimado entre 12 a 14 bilhões de reais. E é o primeiro projeto de autorização estadual da história do Brasil. Todos os projetos eram autorizações federais que acabavam sendo linkadas com a NTT e que tinham como padrão a documentação e os critérios de projeto da NTT. Agora não, agora está no Estado. Então, a gente está discutindo com a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Mato Grosso, o que para a gente também é um desafio novo, e nós estamos meio que construindo essa parceria com eles. Então, eu acho que pelo fato de ser a primeira estadual, talvez seja ela mais desafiadora, seja do ponto de vista técnico, regulatório e de custo. Eu vou usar a minha prerrogativa aqui de coordenar a mesa para fazer um comentário. A gente não consegue enxergar muito bem quem está na plateia, mas eu estou vendo aqui o Fernando e o Cristiano que vão entender um pouco mais do que eu vou falar. A gente tem, quem depende hoje de matéria-prima importada e produto final acabado importado, está sofrendo uma crise muito grande em decorrência daquele comentário que tu fez sobre problema na China, lá, excesso de navios nos portos, etc. Então, hoje nos Estados Unidos, você tem uma nova geração que não se interessa em ser motorista de caminhão, ou autônomo, ou ligado a alguma transportadora. Então, além disso, você não consegue entregar um caminhão novo por falta de circuito. Hoje os caminhões são muito modernos, precisa de circuito, tudo é eletrônico e tal. Então, existe uma defasagem muito grande de transporte terrestre dentro dos Estados Unidos e nós não conseguimos trazer, por conseguinte, aqui para a América do Sul, nossos produtos finais ou matérias-primas. Mas aí, no dia a dia do trato com o cliente, o sujeito fala assim, não, mas eu tenho um amigo que mora lá nos Estados Unidos, ou que trabalha na empresa tal, e ele não está se queixando de falta de produto. É porque ninguém lembra que nos Estados Unidos
o modal ferroviário tem uma participação tremenda de entrega de produto. A nossa empresa mesmo, não vamos citar nome, nós temos terminais dentro das nossas plantas, onde nós descarregamos em trens e entregamos para os clientes em trens. Então, o pessoal, eu acho que talvez seja o vácuo do transporte ferroviário aqui, não só no Brasil, mas na América do Sul, que por razões históricas, aí, que acho que todo mundo sabe, nós deixamos de investir. Mas tomara que essa retomada continue e seja o mais rápida possível. Eu concordo imensamente e até conversei primeiro agradeci, né, e agradeço novamente o convite de estar aqui, mas quando a gente fala reunião anual da pavimentação, na minha cabeça, pavimento ferroviário tem que estar aqui. E eu até conversei com a comissão e me coloco à disposição para ajudar nessa interface com a ferrovia, para a gente ter aí um interesse maior do segmento ferroviário, que eu acho fantástico esse evento, para o ano que vem já, possivelmente já no próximo ano, a gente ter aqui mais apresentações, tem muita coisa. O problema é que grande parte das inovações que estão no segmento ferroviário acabam ficando na indústria. Poucas participações, a gente tem o IME, a COP, a UFOP, enfim, poucas universidades envolvidas, porque os problemas são muito pontuais. Então, eu acho que trazendo para um evento dessa magnitude, dando essa visibilidade, eu acho que é o primeiro passo até para engajar a turma da base, os estudantes, os pós-graduandos, porque a gente precisa de gente boa no segmento. Obrigado, pessoal. Parabéns aí ao José Carlos pela apresentação. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado.